Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma tier list do futebol brasileiro de 2024. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os 20 times que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, né? E é isso mesmo, galera. Cá estou eu mais uma vez para gravar mais um vídeo de tier list. Gravei o último vídeo foi para falar do elenco do Corinthians, né, como um todo. Mas agora o assunto vai expandir e agora eu vou falar dos times brasileiros nessa temporada de 2024, tá? Só algumas coisinhas aqui antes de começar, né? Primeiro de tudo, eu costumo fazer isso no final do vídeo, mas eu vou fazer logo desde o começo, porque tem um motivo, tá? Eu gostaria de pedir para você que já está nesse vídeo para se inscrever no canal, deixar o seu like e uma coisinha aqui, 62% das pessoas que me assistem aqui não são inscritos no canal. Então, não perca tempo, aproveita que você já está aqui. Se você não quer fazer parte dessa estatística, deixa e se inscreva no canal. E não vai custar nada, é de graça, não vai machucar seu dedo, não vai acontecer absolutamente nada de ruim com a sua pessoa. Então, se inscreva, deixe seu like, compartilha para a galera conhecer o meu canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso mesmo que eu queria falar, né? Ah, mais uma coisa. O Santos não está presente nessa lista justamente porque nesse ano de 2024 o clube jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. E como eu estou falando dos times que jogaram a Série A, então o Santos não está presente nessa tier list, tá? E quem sabe no próximo ano, já que o Santos vai jogar a Série A, né? Próximo ano eu falarei um pouco do clube, né? Quando for jogar o Brasileirão. E é isso mesmo que eu queria dizer. E, uma última coisa. Falarei dos times em ordem alfabética, tá? Inclusive, está na thumbnail a ordem dos times que eu vou falar. E na tier list também estará na mesma ordem, tá? Então, sem mais delongas, já falei demais. Bora pra tier list. Então é isso aí, galera. Estamos aqui na tier list. Como vocês podem ver, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setores. O setor, o melhor, né? Onde eu vou apontar, a minha opinião, o melhor time do Brasil de 2024. Inclusive, só deixando bem claro aqui, esse vídeo é minha opinião, tá? Se você tiver uma opinião diferente da minha, comenta aqui embaixo, nos comentários. O foi bem é para aquele time que, na minha opinião, fez uma boa temporada. O ok, dentro do esperado, é aquele time que fez uma temporada ok, fez uma temporada dentro da expectativa, sabe? Não foi nada de diferente. O esperava mais, aquele time que eu particularmente esperava que fosse fazer uma temporada melhor, né? O foi mal, de fato, é aquele time que não fez uma boa temporada. O decepção é aquele time que, pra mim, decepcionou. Que pra mim foi a maior decepção do futebol brasileiro. E o inexplicável, aqui já vou falar logo. Esse setor inexplicável será dedicado a um único time, exclusivamente em específico, tá? E quem será? Mais pra frente, vocês saberão, tá? Então, vamos lá, né? Aqui, como vocês podem ver, nós temos os 20 times do Campeonato Brasileiro, Série A, desde o Atlético Goianiense até o Vitória. Então, vamos começar, né? Começando então com o Atlético Goianiense, que esse já tô logo. Foi mal, né, cara? Muito pela campanha do brasileiro, né? Até porque o Atlético foi rebaixado na 19ª colocação, ou seja, na penúltima colocação, né? Nas demais competições que disputou, foi campeão do Campeonato Goiano, o que pro Atlético Goianiense era dentro do esperado. E na Copa do Brasil, caiu nas oitavas de final pro Vasco, né? E basicamente isso, né, cara? Muito pela campanha do brasileiro, o Atlético Goianiense ficará aqui no foi mal, tá? Próximo time da lista, Atlético Mineiro. E, cara, eu falei que esse setor de decepção ia ficar para um time, mas eu mudei de ideia, tá? Eu mudei de ideia. O Galo,
para mim, foi uma das decepções do futebol brasileiro de 2024. Por quê? Vamos lá, né? O Campeonato Mineiro, o Galo fez o que se esperava dele, né? Foi campeão. Na Copa do Brasil, o Galo chegou na final, mas acabou perdendo para o Flamengo. E na Libertadores, acabou chegando na final, onde foi derrotado pelo Botafogo, né? Aí você pensa, ô Breno, se o Galo foi campeão no Campeonato Mineiro, foi vice na Copa do Brasil e vice na Libertadores, por que você coloca o Galo como decepção? Muito por conta pela campanha que fez no Campeonato Brasileiro, onde em grande parte do torneio o Galo se mostrou praticamente o torneio inteiro desinteressado, pelo menos na minha opinião, tá? O Galo não mostrou tanto interesse no Brasileiro. O Galo fez uma temporada focando mais nas Copas, o que, pelo menos para chegar até a final, o Galo chegou, mas acabou perdendo as duas finais. E no Brasileiro, o Galo foi deixando de mão, foi largando mão. Quando chegou o momento de realmente ter que disputar o Brasileiro, o Galo se encontrava numa situação complicada, numa situação onde corria risco até mesmo de ser rebaixado para a Série B. Inclusive, o Galo foi para a última rodada, podendo cair, dependendo do seu resultado e de outros resultados. Só isso já é um motivo para apontar o Galo como um time que decepcionou, sabe? Pela campanha que fez no Brasileiro e pelo fato de ter chegado em duas finais e ter perdido as duas, né? E, além do mais, o Galo, um time que fez uma temporada que tinha tudo para fazer uma boa temporada, que tinha tudo para viver um sonho, acabou se tornando um pesadelo, né? E, para mim, o Galo foi uma das decepções do futebol brasileiro de 2024. Então, o Galo é decepção nessa tier list, tá? E o Atlético Paranaense, para mim, a maior decepção do Brasil de 2024, tá? Do futebol brasileiro de 2024. O Atlético Paranaense, que nesse ano de 2024 completou 100 anos de história, ou seja, fez o seu ano do centenário, ou seja, tinha tudo para ser uma temporada histórica para o clube, né? Afinal, ano do centenário tem que ser especial, né? Mas o que era para ser um momento especial acabou se tornando um verdadeiro pesadelo, né? Afinal de contas, no Campeonato Paranaense, o Atlético fez o que se imaginava, né? Foi campeão. Mas nas demais competições, na Copa do Brasil, o Atlético acabou sendo eliminado nas quartas de final pelo Vasco. Foi eliminado pelo Vasco. Na Copa Sul-Americana, o time fez uma primeira fase onde ele começa bem, mas frustra nas últimas rodadas e acaba não terminando na primeira colocação do seu grupo, porque por si só, levando em consideração que o Atlético cai no grupo em um dos grupos mais fracos dessa Sul-Americana, foi frustrante. Chegou no mata-mata, acabou caindo nas quartas de final pro Racing, né? Onde ele vence o primeiro jogo dentro de casa, mas leva uma surra no jogo da volta lá na Argentina, né? Vence de 1-0 em Curitiba, mas leva um 4-1 lá na Argentina, né? E no Brasileiro, o Atlético conseguiu simplesmente repetir o feito que seu rival, o Coritiba, alcançou em 2009. Ser rebaixado para a Série B em pleno ano do centenário. Então, cara, por todo o cenário e por tudo que aconteceu, para mim, o Atlético Paranaense, ao lado do Galo, são as grandes decepções. E eu considero o Atlético Paranaense uma grande decepção do futebol brasileiro de 2024, tá? Se você tiver uma opinião diferente da minha, é só comentar aqui embaixo, tá? Continuando então, temos o Bahia. O Bahia que, pra ser bem sincero, eu esperava um pouco mais, cara. Esperava mais do Bahia. O Bahia que fez sua segunda temporada sob gestão do Grupo City, né? Uma temporada de maior investimento, uma temporada onde ele contrata bons jogadores, contrata Everton Ribeiro, contrata Jean Lucas,
Santiago Arias, vem... Enfim, o Bahia contrata bons jogadores para reforçar o time e fazer uma temporada melhor, né, do que a do ano passado. E vamos lá, né? No Campeonato Baiano, o Bahia chega na final, mas acaba sendo derrotado pelo Vitória. O resultado é esse que, por si só, eu considero surpreendente. Na Copa do Nordeste, o Bahia cai para o CRB. Sim, o Bahia, com todo investimento, cai para o CRB na Copa do Nordeste. 2 torneios que todo mundo se imaginava que o Bahia poderia ser campeão, ou de pelo menos uma. Se não fosse ganhar as duas, pelo menos uma, se imaginava que o Bahia fosse vencer. Mas acabou que o Bahia, nem o Campeonato Baiano, conseguiu conquistar, sabe? Acabou perdendo, como eu disse, pro Vitória, né? Enquanto nas outras competições que disputou, na Copa do Brasil, o clube cai nas quartas de final pro Flamengo, perdendo os 2 jogos. Inclusive, nos 2 jogos somados, o Bahia só deu uma finalização em 180 minutos, o que por si só já está na eliminação muito frustrante. E no Brasileiro, o Bahia faz o primeiro turno muito bom, mas cai de forma absurda de produção no segundo turno, né? Não ao ponto de perder a vaga para a Libertadores, mas, para ser bem sincero, se o Campeonato Brasileiro tivesse mais algumas rodadas, eu acho que o Bahia teria um grande risco de perder a sua vaga para a Libertadores, né? O que acabou não acontecendo, mas poderia muito bem ter acontecido nessa temporada, né? E foi basicamente isso, né, cara? E o desempenho do time, o Bahia que no primeiro semestre até jogava bem, até conseguiu produzir um futebol bom de se ver, sabe? Mas a partir do segundo semestre, a partir do segundo turno do Brasileiro, o time cai de forma, como eu falei, de forma absurda de produção e passa a não jogar mais o mesmo bom futebol que jogava no primeiro semestre, né? E, enfim, por todo esse cenário, eu vou deixar o Bahia aqui, do esperava mais, tá? Não que a temporada do Bahia tenha sido uma temporada ruim. Eu não acho que foi uma temporada ruim. Eu só acho que poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Um pouco mais estável, né? E vamos lá, né? Próximo da lista, temos pra mim, na minha opinião, o melhor time do Brasil de 2024. Botafogo Futebol e Regatas. O Botafogo que vem para o ano de 2024 ainda na cabeça, vivendo o trauma, né, do ano passado. O Botafogo que no ano de 2023 todo mundo sabe o que aconteceu, né? Não preciso entrar em detalhes. Ou eu preciso? Acho que não, né? E o Botafogo e o botafoguense começam 2024 com um futuro incerto, sabe? Cheio de incertezas diante do trauma vivido no ano passado, sabe? O torcedor botafoguense começa o ano meio sentido, meio baqueado, né? Por conta de tudo que ele viveu no ano passado, o que é totalmente compreensível, né? Mas, no final das contas, acabou sendo o ano de volta por cima do Botafogo, né? No Campeonato Carioca, o Botafogo acaba sendo eliminado na primeira fase, mas consegue conquistar o título da Taça Rio, né? O que o Botafogo não significa muita coisa, mas ainda assim é uma conquista. Na Copa do Brasil, o clube caiu nas oitavas de final para o Bahia, que posteriormente viria a ser eliminado pelo Flamengo. E chegamos às 2 competições onde o Botafogo consegue a sua volta por cima depois de tudo que ele viveu em 2023. O Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América de 2024, né? Teve um vexame no Intercontinental, onde acaba sendo eliminado pelo Pachuca por 3-0 nas quartas de final. Inclusive é a primeira vez na história que o time sul-americano joga umas quartas de final de Mundial e acaba eliminado. Mas, cara, pra ser bem sincero, eu acho que o Botafoguense nem se importa tanto. Importar ele se importa, mas não como ele se importava, por exemplo, com o que aconteceu no ano passado, sabe?
acho que comparar o que aconteceu no ano passado ao que aconteceu no Intercontinental, pra ser bem sincero, o Botafoguense não é nada, sabe? Não é nada, sabe? E, enfim, né? Diante de todo esse cenário de volta por cima, diante de todo esse cenário de jogar o melhor futebol, de ser, de fato, o melhor time, para mim o Botafogo foi o melhor time de 2024 do futebol brasileiro, tá? O campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América nessa temporada. E vamos lá, né? Próximo da lista temos o Corinthians. Que cara, lembra que eu falei lá atrás que este setor chamado inexplicável seria para um time único e exclusivo? Pois bem, esse time é o Corinthians. Por que o Corinthians? Porque o Corinthians simplesmente... Eu até fiz um vídeo falando um pouco da temporada do Corinthians de 2024. Vídeo esse que, se você ainda não viu, passa lá depois. Cara, esse ano foi simplesmente uma loucura, cara. Foi simplesmente bizarro. O ano como todo foi difícil, foi um ano complicado, foi um ano de restauração, foi um ano de reformulação, né? No início de uma nova gestão, uma reformulação praticamente completa no time, né, cara? Um time praticamente do zero sendo formado, né? E, enfim, era um ano que cheio de incertezas, sabe? Era um ano incerto em relação ao futuro, né? Acabou sendo um ano um pouco mais complicado. Um pouco não, né? Muito difícil, muito complicado. Mas, se tratando de resultados, o Corinthians caiu na primeira fase, do Campeonato Paulista, chega às semifinais da Copa do Brasil, onde acaba sendo eliminado pelo Flamengo, e na Sul-Americana, onde acaba sendo eliminado pelo Racing, né? Inclusive, coincidência, os dois times que eliminaram o Corinthians na Copa do Brasil e na Sul-Americana viriam a ser campeões, né? Flamengo, campeão na Copa do Brasil, e Racing, campeão na Sul-Americana, né? Inclusive, também fiz vídeo das finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Se você não viu, passa lá depois. E no Brasileiro, simplesmente o Corinthians passa pelo menos 30 rodadas brigando para não ser rebaixado, vivendo dificuldade, vivendo um momento de instabilidade, com todo o cenário possível para terminar em tragédia. Acabou que, na reta final, o Corinthians simplesmente, de um absoluto nada, conquista simplesmente 9 vitórias seguidas, a maior sequência da história do clube no Brasileirão, e simplesmente sai de uma briga contra o rebaixamento a classificação para Libertadores. Aí que eu te pergunto, caro amigo, amiga internauta, como explicar esse ano de 2024 do Corinthians? Como definir esse ano de 2024 do Corinthians? Simplesmente inexplicável, né? Não à toa que eu criei esse setor, né? Essa coluna. Inexplicável. Inexplicável o que fez esse Corinthians em 2024. Então, Corinthians inexplicável, tá? Que loucura, cara. Que loucura. Continuando então a nossa tier list, temos o Criciúma, que fez uma temporada de fato... uma temporada ruim, sabe? O Criciúma, que no Campeonato Brasileiro acabou sendo rebaixado na 18ª colocação. Era de se imaginar que o Criciúma fosse brigar para não ser rebaixado, né? Fosse estar na briga contra o Degola. Mas o Criciúma aqui parecia que faria uma briga contra o rebaixamento mais sólida, faria uma campanha mais sólida para evitar o rebaixamento, mas acabou que, principalmente no segundo turno, o time caiu muito de produção, foi um dos piores times do segundo turno e não teve jeito. O clube acabou sendo rebaixado para a Série B, né? E no Brasileiro foi isso, né? Nas outras competições,
O Criciúma foi campeão no Campeonato Catarinense, o que era de se imaginar. E na Copa do Brasil, o time foi eliminado, já não lembro mais pra quem. Pra ser bem sincero, tá? Não lembro pra quem que o Criciúma foi eliminado, né? Mas foi eliminado nas primeiras fases, né? E foi basicamente isso, né? Uma temporada onde o Atlético, ó, tô doido. O Criciúma acaba ficando marcado pela queda de produção no segundo turno e sendo rebaixado à Série B do Brasileiro, né? Então, muito por conta do resultado final no Brasileiro, o Criciúma eu vou deixar no foi mal, tá? Próximo da lista temos o Cruzeiro. O Cruzeiro que, pra ser bem sincero, esperava mais, cara. Esperava mais do Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro que começa em 2024 ainda sob a gestão do Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo na gestão do clube, né? Como dono do clube. O Cruzeiro que foi vice-campeão no Campeonato Mineiro, né? Acabou perdendo para o Galo. No Brasileirão terminou na 9ª colocação e não conseguiu a vaga para a Libertadores. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro acaba eliminado logo na primeira fase para o Souza da Paraíba. Sim, o Cruzeiro foi eliminado pelo Souza da Paraíba. E na Sul-Americana, o Cruzeiro chega na final, mas acaba sendo derrotado pelo Racing da Argentina, né? O Cruzeiro que nesse ano de 2024, como eu falei, como eu já antecipei, começa sob a gestão do Ronaldo Fenômeno. No meio do ano, o Pedro Gonçalves acaba comprando o clube, né? Assume o posto de dono do Cruzeiro. Faz investimento pesado no elenco, né? Contrata vários bons jogadores. Monta um time interessante. Mas, no final das contas, o Cruzeiro acabou não conseguindo a vaga para a Libertadores e não conseguiu o título da Sul-Americana, né? Desculpa, galera. Minha garganta aqui deu um pequeno problema. E, cara, pelo investimento que foi feito no segundo semestre, eu esperava mais do Cruzeiro, sabe? Eu esperava. O Cruzeiro aqui até faz um bom primeiro turno no Brasileiro, mas no segundo turno, já sob o comando do Diniz, já não consegue mais produzir o que produzia antes. E acaba terminando o ano sem o título da Sul-Americana e sem a vaga para Libertadores, né? E, enfim, principalmente pelo investimento que foi feito no segundo semestre, eu esperava mais. Então, vou deixar o Cruzeiro no esperava mais, tá? E é isso, né? Próximo da lista temos o Cuiabá, que de fato fez uma temporada muito ruim, né, cara? O Cuiabá, que no Campeonato Mato Grossense foi campeão, o que pro Cuiabá é de se imaginar, né? Só que tem um detalhe. Na primeira fase, o Cuiabá terminou em segundo lugar, a uns 4, 5 pontos de distância, mais ou menos, do primeiro colocado. Sim, meus amigos. Na primeira fase, o Cuiabá não conseguiu terminar na primeira colocação. Terminou na segunda colocação, e não apenas isso, terminou distante do primeiro colocado. Simplesmente surpreendente, né, cara? É um fato surpreendente. Mas, no final das contas, acabou levando o título do mesmo jeito, né? Só que nas demais competições, é aí que Cuiabá já não entra tão bem, né? Na Copa do Brasil, pra ser bem sincero, também não lembro pra quem Cuiabá foi eliminado. E no Brasileiro, de fato, foi o pior time do campeonato, sendo rebaixado na última colocação da tabela, né? Foi o último colocado do Brasileirão, né? E, enfim, um ano realmente muito ruim no Cuiabá. Então, Cuiabá vai ficar aqui no foi mal, tá? O Flamengo, o próximo time da lista, para mim fez uma boa temporada, né? O Flamengo que começa o ano sob o comando do Tite, né? Ganha o Campeonato Carioca, jogando futebol sólido, né? Um time que impressionou principalmente na parte defensiva, o que é característica do Tite, né? No Brasileirão, o time começa bem, começa até liderando o campeonato em determinado momento, mas no decorrer da temporada, no decorrer da era Tite,
O Flamengo começou a ter uma queda de produção. O time passou a não produzir mais do que produzia antes. Passou por um momento de instabilidade, né? Acabou sendo eliminado da Libertadores nas quartas de final pelo Peñarol. E no Brasileiro, o time vinha oscilando. O Tite cada vez mais pressionado. Até chega na semifinal na Copa do Brasil, mas sem ter o desempenho tão convincente. E no final das contas, o Tite acabou sendo demitido do Flamengo, né? Uma temporada que tinha tudo para ser um sonho, né? Pelo time que o Flamengo tem, né? No decorrer da temporada, parecia que ia terminar em pesadelo, mas eis que chega Felipe Luiz, uma solução caseira promovida do Sub-20 para o time principal, né? Para comandar o time principal. Felipe Luiz arruma a casa, arruma o time e leva o Flamengo à conquista da Copa do Brasil, né? Salvando a temporada de 2024 do Clube Rubro-Negro, né? Então, o Flamengo que começa o ano cheio de expectativas, o decorrer do ano parecia que ia terminar em pesadelo, mas nesse final acabou se salvando. O Flamengo termina o ano com 2 conquistas, Campeonato Carioca e Copa do Brasil, termina o Brasileiro na 3ª colocação e na Libertadores, como eu falei, caiu nas quartas pro Peñarol, né? Peñarol que na semifinal viria enfrentar o Botafogo e viria tomar um verdadeiro sacode, né? Mas, enfim, eu acho que, apesar do momento de instabilidade, principalmente com o Tite, o Flamengo fez uma temporada boa, sabe? Teve esse momento de instabilidade? Teve. Mas o time conseguiu se recuperar, conseguiu salvar essa temporada e termina o ano de forma positiva, sabe? Então, eu vou deixar o Flamengo aqui no Foi Bem, tá? Eu até pensei em deixar aqui no ok dentro do esperado, mas eu vou deixar o Flamengo aqui no Foi Bem, tá? O Fluminense, por sua vez, fez uma temporada ruim, sabe? Foi mal, na minha opinião. Eu esperava, não é nem questão de esperar mais. Eu até pensei em colocar o Fluminense aqui, não esperava mais, com o Bahia e com o Cruzeiro. Mas pra mim o Fluminense foi mal, cara. Eu esperava muito mais do Fluminense, sabe? O Fluminense que chegou para esse ano de 2024 na condição de atual campeão da Libertadores, começa o ano com uma certa expectativa, né? De fazer mais uma boa temporada, mas acabou não sendo assim, né? No Campeonato Carioca, o Fluminense cai na semifinal pro Flamengo, né? Na Copa do Brasil, o time cai nas oitavas de final pro Juventude, né? Na Libertadores, o time cai nas quartas de final, onde foi eliminado pelo Galo. E no Brasileiro, o Fluminense foi aqui a grande decepção para mim do tricolor das Laranjeiras, né? O Fluminense que passou todo o Campeonato Brasileiro lá na parte de baixo, brigando para não ser rebaixado. Inclusive, começa o campo, faz o primeiro turno muito ruim, faz as primeiras rodadas do Fluminense foram terríveis, chegando inclusive a figurar a lanterna do campeonato, fazendo o Fernando Diniz, que era o técnico do time, ser mandado embora. Chega o Mano Menezes consegue tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Chegou, inclusive, a fazer o Fluminense subir um pouco mais na tabela, né? Mas nessa reta final o Fluminense caiu de produção, foi novamente ameaçado de rebaixamento, mas acabou se salvando na última rodada contra o Palmeiras, né? E, enfim, eu até pensei em deixar o Fluminense aqui, não esperava mais, mas o Fluminense vai ficar aqui no Foi Mal, tá? Fortaleza, próximo time da lista, por sua vez, esse pra mim fez uma temporada boa, fez, mano, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? O que acabou pesando bastante, onde o clube termina na 4ª colocação, repetindo o feito que alcançou em 2021, só que dessa vez com muito mais pontos, né? Naquela ocasião, o Fortaleza tinha terminado com 57 pontos, mais ou menos. Nesse ano, terminou com 68. Ou seja, muito mais pontos do que naquela campanha, né? Nas outras competições, o Fortaleza foi vice-campeão do Campeonato Cearense, onde acabou sendo derrotado pelo Ceará. Na Copa do Brasil, o Fortaleza cai na 3ª fase, se eu não estou me enganado, pelo Vasco.
E na Sul-Americana, o time cai nas quartas pro Corinthians, né? Perdendo os 2 jogos. Mas o que pesou pro Fortaleza ficar aqui no Foi Bem foi a campanha do Brasileiro, né? Que definitivamente foi uma campanha muito acima do que se esperava, né? Eu particularmente esperava que o Fortaleza fosse fazer uma campanha de meio de tabela, briga por G6, de repente G7, G8. Mas acabou que o Fortaleza, em determinados momentos, chegou até mesmo a sonhar com o título. E chegou a liderar o campeonato em uma rodada. 2 rodadas mais ou menos. E cara, muito pela campanha do Brasileiro, o Fortaleza, pra mim, foi bem na temporada de 2024, né? Próximo time da lista temos o Grêmio. Que, cara, assim como o Fluminense, eu até poderia colocar ele aqui. Mas eu vou colocar ele aqui no Foi Mal, tá? O Grêmio, que no Campeonato Gaúcho foi campeão, o que era de se imaginar, o que era de se imaginar não, né? Muita gente imaginava que o Inter, que inclusive é o próximo time da lista, né? Que eu vou falar depois, se esperava que o Inter fosse ser o campeão gaúcho, mas acabou que o Grêmio levou o campeonato, né? Mas nas demais competições, o Grêmio foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Corinthians. Na Libertadores também caiu nas oitavas, dessa vez pro Fluminense. E no Brasileiro, foi aqui o ponto-chave pro Grêmio ficar aqui e não aqui, né? O Grêmio passou praticamente todo o campeonato brigando contra o rebaixamento. O Grêmio, inclusive, chegou a figurar a zona de rebaixamento em determinadas rodadas. Acabou se safando, né? Com algumas rodadas de antecedência. Mas, de fato, foi uma temporada desgastante. Foi uma temporada bem ruim do Grêmio, né? E foi isso, né, cara? Muito em função da campanha ruim no Brasileiro. Pra mim, o Grêmio foi mal na temporada de 2024, tá? E eu tinha citado o Inter lá atrás. Chegou a vez dele, né? Internacional. E esse, pra ser bem sincero... Eita! Esse, pra ser bem sincero... Caraca! Foi mal aí, galera. Esse, eu esperava mais, cara. O Inter, eu esperava um pouco mais, sabe? O Inter, que no Brasileirão fez uma campanha de segundo turno impressionante, conseguiu uma arrancada inacreditável com as primeiras colocações, né? Chegando, inclusive, até a sonhar com o título, por um pequeno período de tempo, mas chegou a sonhar, né? E acabou terminando o ano classificado para a Libertadores, né? Mas o decorrer da temporada não foi bem assim, né? O Inter, que começa o ano pelas contratações que fez, pelo investimento feito, cercado de expectativa, né? No Campeonato Gaúcho, acaba sendo eliminado de forma surpreendente pelo Juventude na semifinal, né? Na Copa do Brasil, o time cai na terceira fase, também pro Juventude, ou seja, 2 eliminações no mesmo time, também pesa um pouco, né? E na Sul-Americana, o time cai logo na fase de playoff pro Rosário Central da Argentina, né? E, cara, tem que se levar em consideração também que o Inter, assim como o Grêmio e o Juventude, que eu vou falar depois, também teve como peso a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Lá em maio, que todo mundo tá ligado o que aconteceu, não vou entrar em detalhes, né? E, cara, isso também tem que ser considerado. Mas, por outro lado, eu esperava mais do Internacional, tá? Acabou que o desfecho da temporada foi positivo, mas o decorrer do ano como um todo, eu esperava mais do Internacional, tá? Próximo da lista é justamente o Juventude, que eu já citei lá atrás, né? E, cara, pra ser bem sincero, eu acho que o Juventude fez uma temporada dentro do esperado, sabe? Não foi necessariamente ok, mas foi dentro do esperado, sabe? O Juventude, que no Campeonato Gaúcho acabou sendo vice-campeão pro Grêmio, né? Isso sim foi um fato surpreendente. Na Copa do Brasil, o time chega nas quartas de final, o que também foi uma boa campanha, onde acabou sendo eliminado pelo Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, o Juventude termina na 15ª colocação e consegue seu objetivo mínimo, que era permanecer na Série A, né? O Juventude que, inclusive, eu até pensei em colocar aqui
Mas eu vou deixar ele aqui, dentro do esperado, justamente pelo fato de no Brasileirão ter alcançado seu maior objetivo, né? Que era permanecer na Série A, né? Mas nas demais competições, de fato, o Juventude foi bem, né? Foi bem no Campeonato Gaúcho, foi bem na Copa do Brasil, né? E, cara, eu imaginava, de fato, que o Juventude fosse brigar contra o rebaixamento, né? Até porque eu considerava o Juventude como um dos favoritos para ser rebaixado, né? Muito pelo fato de ter perdido o Carpini, técnico do acesso, lá no começo do ano. E pelo elenco do Juventude ser um dos mais fracos do campeonato, né? O Juventude que, aí nas primeiras 15, 20 rodadas mais ou menos, parecia que faria uma campanha sólida, uma campanha segura de permanência, mas depois acabou tendo um momento de instabilidade, o que fez o Jair Ventura, técnico, ser demitido. Aliás, falando de técnico, o Juventude começou com o Roger Machado fazendo um bom trabalho. Roger que foi parar no Inter, veio Jair Ventura, começa bem, depois cai de produção, acaba sendo mandado embora. Chega o Fábio Matias, né, para acomodar o time nessa reta final. Fábio Matias consegue recuperar o time e fazer o Juventude permanecer na Série A do campeonato, né. E pela campanha no Brasileiro, pelo resultado final no Brasileiro, eu até pensei em colocar o Juventude aqui, pelo que fez nas outras competições. Mas pela campanha no Brasileiro, o Juventude vai ficar aqui, dentro do esperado, tá? Esse mesmo setor serve para time que fez um ano ok, serve também para time que fez um ano dentro do que se esperava, tá? Próximo da lista, temos o Palmeiras. Que, cara, aqui vai ser polêmica, tá? Pra quem não sabe, eu sou torcedor do Corinthians, tá? Mas aqui eu também faço conteúdo de futebol geral. E aqui eu falo na moral, né, cara? Quando eu vou falar de futebol geral. E, cara, pra ser bem honesto, o Palmeiras, eu esperava mais, cara. Eu esperava algo melhor do Palmeiras, sabe? O Palmeiras que foi campeão no Campeonato Paulista, né? Onde acabou sendo eliminado, ó, sendo campeão no sufoco. Onde perde o primeiro jogo pro Santos, lá na Vila Belmiro, consegue reverter na volta, né? Mas nas demais competições, o Palmeiras frustrou, sabe? Na Supercopa do Brasil, acabou sendo derrotado pelo São Paulo na disputa de pênaltis. Na Copa do Brasil, cai logo nas oitavas pro Flamengo, né? Na Libertadores, também cai nas oitavas pro Botafogo. E no Brasileirão, o Palmeiras acaba sendo vice-campeão, né? E vocês devem estar se perguntando, Breno, por que você esperava mais do Palmeiras? Porque, cara, por muitas vezes o desempenho do time deixou a desejar, sabe? Muitas vezes o desempenho do time dentro de campo não era aquilo que se esperava, sabe? Muitas vezes o Palmeiras até chegou até um momento de dificuldade, sabe? O time do Palmeiras oscilou bastante em relação a esse quesito, sabe? E, cara, os resultados também ajudam um pouco, né? Afinal, depois de alguns anos já, o Palmeiras só se contenta com uma conquista de Campeonato Paulista, né? O Palmeiras que ficou uns 4 anos seguidos ganhando algumas coisas grandes, né? Pelo menos alguma coisa grande, um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Nesse ano se contentou apenas com o Paulista, né? E por conta desses resultados e por conta do desempenho muitas vezes deixar a desejar, eu vou deixar o Palmeiras aqui no Esperava Mais, tá? E é isso aí, né? Próximo time da lista, temos o Red Bull Bragantino, né? O Bragantino que, de fato, fez uma temporada muito ruim, cara. Foi uma temporada bem frustrante, sabe? O Bragantino que, no Campeonato Paulista, acaba sendo eliminado na semifinal pelo Santos, né? Na Copa do Brasil, o time foi eliminado logo cedo pelo Atlético Paranaense nas oitavas de final. Na Sul-Americana, cai nas oitavas de final pro Corinthians. E no Brasileirão, foi de fato o grande momento de decepção do Bragantino, né? O Bragantino que faz o primeiro turno ok, faz o segundo turno terrível, foi por várias rodadas o pior time do segundo turno
tinha tudo para ser rebaixado, mas acabou se escapando com 2 rodadas, 2 vitórias nas últimas 2 rodadas, né? E acabou se safando do que era praticamente inevitável, sabe? Acabou se safando do inevitável. Que loucura, né? E cara, o ano como um todo foi muito ruim do Bragantino, né? Próximo da lista temos o São Paulo. O São Paulo que, na minha concepção, fez um ano ok. Um ano ok dentro do esperado, sabe? O São Paulo que, no Campeonato Paulista, acaba, de fato, fazendo a campanha mais decepcionante, né? Onde acaba sendo eliminado logo nas quartas de final pelo Novo Horizontino. E detalhe que o São Paulo quase foi eliminado na primeira fase, né? Na Supercopa do Brasil foi campeão contra o Palmeiras, né? Venceu o Palmeiras nos pênaltis e foi campeão. Na Copa do Brasil, o time cai nas quartas de final pro Galo. Na Libertadores também cai nas quartas, dessa vez pro Botafogo. E no Brasileiro termina na 6ª colocação e classificado para Libertadores, né? E cara, se você olhar para o resultado, o São Paulo, na minha concepção, fez um ano ok, sabe? Um ano dentro do que se esperava, né? Fez uma campanha segura no Brasileiro, apesar de não ter começado bem nas primeiras rodadas. Na Copa do Brasil, dava para ter chegado mais longe, dava para ir mais longe, mas chegou até onde se imaginava. E na Libertadores, chegou onde se imaginava, sabe? Talvez o grande trunfo pro lado ruim do São Paulo tenha sido o Campeonato Paulista, né? Tenha sido o fato mais frustrante do São Paulo na temporada, sabe? Mas teve um título, né? Que foi o da Supercopa, né? E se na questão de desempenho, o São Paulo começou o ano com o Carpini sendo técnico, né? Carpini começa bem, começa inclusive sendo campeão, mas depois teve um momento de queda e acabou sendo mandado embora, né? Vem o Zubeldia que nos primeiros 2/3, mais ou menos, de sua passagem, foi muito bem, conseguiu recuperar o time do São Paulo, conseguiu moldar, conseguiu solidificar o time do São Paulo, mas no terço final da temporada acabou caindo de produção, né? Acabou tendo uma queda de rendimento, né? Mas nada que atrapalhasse a classificação do São Paulo para a Libertadores, né? E apesar dessa oscilação se tratando de desempenho dentro de campo, São Paulo, se tratando de resultados, fez um ano ok, sabe? Então, eu deixo o São Paulo aqui no ok dentro do esperado, tá? Próximo da lista temos o Vasco, que, cara, pra ser bem sincero com vocês, eu acho que o Vasco fez um ano ok, sabe? Um ano ok, sabe? O Vasco, que no Campeonato Carioca acabou chegando até a semifinal, onde acaba sendo eliminado pelo Nova Iguaçu, o fato mais decepcionante da temporada, né? Na Copa do Brasil, o time chega até a semifinal, onde acaba sendo eliminado pelo Galo, né? Uma boa campanha do Vasco na Copa do Brasil. E no Brasileiro, teve momentos de altos e baixos, mas terminou o campeonato no meio da tabela, né? Fez um campeonato brasileiro comparado ao ano passado um pouco mais seguro, um pouco mais tranquilo, né? Se é que podemos dizer assim, né? Isso comparado ao ano passado, obviamente, né? O ano passado o Vasco sofreu até o final, mas esse ano teve seus altos e baixos, mas no geral foi tranquilo, sabe? Foi um campeonato praticamente sem sustos, sabe? E isso pesa, sabe? Isso pesa pra eu colocar o Vasco aqui, no ok, dentro do esperado, sabe? Último time da lista, temos o Vitória. Vitória que, na minha concepção, levando em consideração a expectativa, levando em consideração todo o cenário que o Vitória tinha para a temporada, eu acho que o Vitória fez Eita, nós. Fez uma boa temporada, cara. Eu acho que o Vitória foi bem nesse ano de 2024, sabe? O Vitória que, na temporada como um todo, foi campeão no Campeonato Baiano, né?
o que por si só já é um fato para dizer que o Vitória começou bem, né? Começou com o pé direito. Na Copa do Brasil, acaba eliminado na terceira fase para o Botafogo, né? O melhor time do Brasil. E no Brasileiro, vamos lá, né? O Vitória fez o primeiro turno complicado, primeiro turno um momento abaixo, né? Um momento um pouco mais complicado. Mas no segundo turno, o time consegue fazer uma campanha de recuperação, termina o campeonato não apenas na Série A, né? Mas também classificado para a Sul-Americana e no meio da tabela, sabe? O Vitória que terminou o campeonato, se tratando de tabela, na 11ª colocação, né? Ou seja, uma campanha sólida, sabe? Teve um momento de instabilidade no primeiro turno, mas no segundo turno o time fez uma baita campanha de recuperação. Inclusive, o Carpini, que havia sido mandado embora do São Paulo, termina de forma positiva esse ano de 2024 no Vitória. E não apenas salva o Vitória do rebaixamento, mas também classifica o Vitória para a Sul-Americana de 2024, né? E por se tratando então de resultados, onde foi campeão baiano, onde foi 11º no Brasileiro, e na Copa do Brasil acabou sendo eliminado justamente para o melhor time, para mim o Vitória fez uma boa temporada de 2024, tá? E é isso, galera. Essa então foi a minha tier list do Brasil, do futebol brasileiro de 2024. Se você concorda, se você discorda, comenta aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera conhecer o meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!